Bem-vindos, queridos web espectadores! Hoje vamos acompanhar o grande clássico. Hoje as bruxas, as santas e as cervejeiras entram em campo para mostrar que sempre estiveram com a bola no pé e a cerveja na mão, não fosse a Inquisição. Eita, que até rimou aqui, Silene. Rima mesmo, porque a mulherada tem tudo a ver com a cerveja e hoje isso vai extrapolar as 4 linhas. Temos em campo ela, a nossa figurinha dourada do álbum da cerveja, nossa juíza da gestão sensorial, Silene Saurim. E assim como não existe Batman sem Robin, nem Thelma sem Luiz, temos aqui ao lado dela a maior meio do campo do entusiasmo, Laís Adanta. Essa dobradinha cervejeira desembarca na cidade de Várzea Paulista para apresentar a legítima pelada cervejeira de Várzea. A fita juiz e é cartão vermelho! A pelada de hoje é sobre como as mulheres botaram a cerveja em campo e foram jogadas para escanteio ao longo da história. Estamos aqui hoje em Várzea Paulista, Terra das orquídeas. cidade que mais exporta orquídeas do Brasil. E é curioso como a lenda das orquídeas tem muitos elementos que nos interessam a esse episódio. Conta a história que lá na Indochina existia uma mulher exuberante, lindérrima, com seus boletos pagos, que fazia todos os homens se apaixonarem por ela, mas ela mesma não se apaixonava por ninguém. E essa história chega aos ouvidos de um deus que fica revoltadíssimo e a amaldiçoa, fazendo ela se apaixonar por um homem que não vai se apaixonar por ela. No meio daquela frustração toda, encontra quem? Uma bruxa. Uma bruxa horrorosa, carrancuda, perebenta, e transforma esse rapaz em uma árvore. Ela fica desesperada, arrasada, e encontra mais alguém. Quem? Um gênio. E esse gênio, para resolver toda aquela situação, a transforma em uma orquídea. Agora ela pode ficar entrelaçada para sempre com o seu amor. É impressionante como sempre colocam uma bruxa na história. No mundo das cervejas, isso não é diferente. Ao longo da história, as produtoras de cerveja eram mulheres, porque era dado a elas apenas o espaço privado, o dever de cuidar e alimentar a todos. E cerveja era alimento. No Antigo Egito, as cervejeiras eram protegidas por Terenite, a deusa da cerveja, das festas e dos partos. O que faz todo sentido até hoje. Um leva o outro. Cerveja, festinha e parto. Sabiam de tudo esses egípcios e ainda otimizavam a deusa. Da Irlanda medieval, as mulheres também eram associadas à produção de cervejas. E não apenas qualquer mulher, mas nomes como Santa Brígida de Kildare. Lá vem Santa Brígida de Kildare. Ela bate bola lá pelos anos 500. Ela é tão boa, tão boa, tão boa que virou padroeira da Irlanda. Chega a Páscoa, é época de festa, ela ajeita um único barril e abastece 18 igrejas. Adota esse nome, Santa Brígida de Kildare. Mas ela não foi a única santidade católica que contribuiu para a cultura das cervejas. Santa Hildegard von Bingen foi uma monja beneditina alemã do século XII e uma pessoa fundamental para o desenvolvimento da cerveja. Por debaixo do hábito de monja, ela veste a camisa do feminismo da Alemanha dos anos 1100 e poucos. Escreveu em seus manuscritos que o lúpulo possui propriedades que inibem o crescimento de bactérias, além de características aromáticas, amargas e curativas que fazem bem às cervejas e aos seres humanos. Durante o período medieval, a cerveja era a parte essencial da dieta e quase todas as mulheres sabiam prepará-la. Algumas delas, que tinham excedentes de produção, começaram a vender cerveja extra para os vizinhos e viajantes que não tinham tempo ou mulheres para produzir sua própria cerveja. Na Inglaterra, as mulheres que produziam cerveja ficaram conhecidas como alewives. Muitas dessas mulheres convidavam as pessoas a beberem em suas próprias casas, transformando-as em tabernas e nos primeiros pubs. O fato é que à medida que os homens começaram a perceber que as mulheres estavam ganhando independência financeira, logo se incomodaram e decidiram assumir as boas oportunidades de negócio da cerveja.
contaram com a ajuda imprescindível da Igreja Católica, que a partir dos anos 1500 deixou a vida das mulheres cervejeiras bem difícil. As nossas cervejarias da Idade Média seriam um antro de pecado que seduziam homens honestos para a luxúria e para a gula. Na visão da igreja, a gente enganava esses homens inocentes para que eles gastassem seu dinheiro e ficassem embriagados. As cervejeiras tinham muitas características que se alinhavam às bruxas. Tinham conhecimento sobre ervas e plantas, preparavam bebidas em caldeirões gigantes com vapor. Para manter os ratos longe de suas cozinhas, estavam sempre acompanhadas de um gato. Para se destacarem no mercado e nas feiras, usavam chapéus pontiagudos, mas a maior de todas as semelhanças entre cervejeiras e bruxas são as vassouras. Além de varrer os grãos para evitar roedores, as cervejeiras promoviam o seu negócio colocando uma vassoura na porta de suas casas, sinalizando que o último lote de cerveja estava pronto. Acusar as cervejeiras de bruxas era uma bela estratégia para que os homens pudessem assumir esse negócio tão lucrativo. Quem questionava, terminava na fogueira. E dessa maneira, os homens conseguiram expulsar todas as mulheres dos negócios cervejeiros e viveram juntos e felizes para sempre. Os planos deles quase deram certo, não é? Eles só não contavam que nasceriam novas bruxas. Eu costumo dizer que a cerveja é uma paixão conquistada e não foi uma paixão à primeira vista. O mercado ainda era muito pequeno quando eu resolvi montar a fábrica e hoje já são 10 anos desde esse momento. A gente ainda está falando de um mercado muito masculino, apesar de as mulheres serem responsáveis por 50% do consumo. Esse número já é um número bem antigo, inclusive. A gente é tanto consumidora quanto produtora, mulheres que trabalham com serviço e com tantas áreas que permeiam a cerveja. Recentemente, eu fui atender um cliente aqui na fábrica e eu apresentei uma cerveja para ele, que era uma New England IPA. E ele olhou a lata, onde estava escrito o estilo. Não, mas você tem certeza que é? Isso aconteceu ontem. Estou aqui atendendo ele, eu não preciso dar credencial nenhuma para ele me ouvir. E ao mesmo tempo, eu precisei explicar um pouco melhor que eu podia falar sobre a cerveja, que eu sabia sobre aquilo que eu estava falando e que sim, aquela era uma New England IPA. Enfim, só uma historinha. É diferente, né? Ninguém espera uma mulher atrás do balcão. E aqui, desde o início, é a mulher que está atrás do balcão. A minha mãe resolveu abrir o bar, eu saí do trabalho que eu tinha na época e a gente resolveu arriscar. E graças a Deus, estamos sempre juntas. Sempre nós estamos juntos do que der e vier. Aqui no balcão tem hora que a gente tem que ser psicóloga, terapeuta. Tem que saber lidar com todos os tipos de homens que tem. Tem alguns que você pode ter uma conversa tranquila, tem alguns que você já não pode nem rir muito, porque senão eles podem achar que você já está com uma postura diferente, né? Sendo que não era para ser assim, né? E todo dia a turma bebe porque tá feliz, porque tá triste, porque morreu alguém, porque nasceu, porque largou, porque voltou. Mas o básico mesmo é pinga, cerveja e cigarro. Cerveja gelada. Porque você pode ter a melhor cerveja. Se ela não tiver no ponto, as pessoas não querem. Ou elas reclamam. É sexta, sábado, domingo, mas dia de jogo ferve, porque a gente está bem na frente, né, do campo. Bem, amigos da Cerveja Explica, e para marcar ponto desse placar chegou a hora tão esperada, o quadro Tradução em Forma Líquida. Vamos receber ela, a craque de Várzea Paulista, Gerlândia Oliveira. E se eu pudesse lhe traduzir em um estilo de cerveja? Que cerveja você seria? A Cerveja Explica começa, e começa bem. A tradução em forma líquida é a possibilidade e o desafio que eu tenho de traduzi-la na forma de um estilo de cerveja. E eu espero que você seja muito feliz com a minha proposta. Seja bem-vinda! Obrigada, eu que agradeço. Gê, eu tô muito animada. Eu já sei um pouco do que você faz, que você é treinadora e jogadora de futebol.
Então eu queria que você pudesse contar um pouco sobre a sua história, o que você faz, como você entrou pro futebol, ou como o futebol entrou na sua vida. Quando eu entrei na escola, eu estudei no CIEP Yuri Gagarin, que é no Rio de Janeiro. A escola era em período integral, então a gente praticava o esporte, a leitura, e eu me fissurei no esporte com bola. Aquela magia da bola, do correr, de você estar no meio de todo mundo, eu falei assim, nossa, eu quero ser professora de educação física. Aí eu fui selecionada, né, para jogar por um clube, que é o Bom Sucesso Futebol Clube, no Rio de Janeiro. E lá o handball era ascensão. Só que o Vasco da Gama, naquele momento, treinava com o futebol feminino. Formiga, Marta, Pretinha, a Meg, que foi goleira da seleção brasileira. E acabava o meu treino e eu olhava pro campo assim, eu falei, meu Deus, que esporte mágico, quanta alegria tinha naquele esporte. E aquilo ficava na minha cabeça. Mas, como eu fui recrutada pro handball, eu tinha que seguir até então o handball. E quando eu vim para Itatiba, o futebol feminino começou a vir e eu falei, não, mãe, eu vou pro futebol feminino. E aí, com aquele negócio, mas vai sair do handball, seu pai já não gosta. Falei, sinto muito, mas eu vou. E a partir que eu comecei a sair no jornal, que eu comecei a jogar em clubes, ele tinha um certo receio ainda, né? Não falava, ele era uma pessoa... Mas receio do quê? Tinha receio do quê? Do pessoal falar, né? Vai gostar de menina, tem o preconceito disso, o preconceito daquilo. O que os outros vão falar? Da minha filha jogando futebol, porque o futebol então era para homens, né? Porque é importante comentar que no Brasil, de 1941 a 1983, era absolutamente proibido que mulheres jogassem futebol. Em algum momento, algumas dessas se arriscassem, elas poderiam ser presas. O primeiro Campeonato Paulista que a gente disputou, feminino, eles exigiam que a gente tivesse cabelo comprido. Eu lembro que o meu técnico chegou e falou assim, o que eu vou fazer? Eu tenho 5 atletas, né? Nós fomos selecionadas em 5, uma delas tinha o cabelo curto. E a Cici era irreverente. Porque ela raspou a cabeça. Ela raspou a cabeça devido a isso. Ela raspou a cabeça. Eu fiquei lembrando de uma conversa de bastidor que a gente teve. É sobre a Taça das Favelas. Nessa edição da Taça das Favelas que ocorreu na cidade de Jundiaí, a estrutura dada pro futebol feminino no jogo da final da Taça da Favela não chegava nem numa estrutura do sub-15, de uma categoria menor, que a menina saiu do campo para ir buscar a bola que ultrapassou o limite do alambrado. Porque então, não tinha gandula. Porque não tinha gandula, não foi preparado. Gente, isso passando na TV. Na TV. Que vergonha, não é? E o comentarista, o próprio comentarista ficou indignado e comentou o fato. Então, assim, para você ver que o problema não está no feminino, está em quem quer que a coisa aconteça, né? Então é curioso que a gente estava conversando sobre uma das paixões nacionais, o futebol, e no final das contas, o que nos reúne aqui, que é o programa A Cerveja Explica, com esse particular quadro da tradução em forma líquida, essas duas paixões nacionais tiveram as mulheres completamente excluídas, não é? Em um momento da história. É um lamento só. Porque a gente poderia estar aportando como parte, eu diria, metade da sociedade, muitíssimo para o futebol e para a produção e o consumo de cervejas. A cerveja também está nesse lugar da gente poder se encontrar, tocar um papo, ir no bar, falar das confusões da vida, trocar fofoca, trocar experiência, trocar tudo, né? Tá geladinha? Tá geladinha? Quando eu falei, vou montar minha escola de futebol, todo mundo falou, não, melhor você ir para uma firma, vai trabalhar no... O que vai dar isso? O que vai dar a Gerlândia trabalhando numa firma? Hoje eu sou referência para ensinar crianças com distúrbios, com dificuldades, porque assim o futebol, apesar de hoje ele estar mais inclusivo, ele é exclusivo. Você vai numa equipe, se você não tiver habilidade melhor que X,
você não vai passar. Eu sempre vi por esse lado, não o esporte como só competição em si. O esporte como maneira de evoluir a criança, de trazer, de puxar para dentro, né? Vou mudar um pouco de assunto e vou direto ao ponto. Qual a sua bebida preferida? Cuba, a minha bebida preferida. Cuba Libre? Isso. Né? Coca-Cola com gelo, limão e rum. Isso. É isso? É. Muito bem. Pensando então no que você me comenta das suas preferências pessoais e do seu perfil bastante peculiar no atrevimento jogando futebol e no espírito social. Sim. De amplificar o esporte para todos que queiram, independente das suas limitações e tudo mais. Eu pensei num estilo de cerveja que não vai muito pela cor do Cuba Libre, se me permite, mas que vai pela capacidade de encontrar preferências em mais pessoas possíveis. Eu gostaria de entregar mais personalidade nessa cerveja, que eu vou lhe apresentar, mas eu não gostaria de apresentar algo que não fosse esse abraço imenso que você traz para o seu estádio. Eu já aumentei o seu campo para um estádio de futebol. É isso aí, né? Eu pensei numa cerveja que se chama Münchner Helles. Ela é uma cerveja clara, típica de Munique, da região sul da Alemanha. É uma forma de reentregar as cervejas também com uma das cervejas mais populares do mundo, depois da Pils. Münchner Helles é um estilo que traz mais doçura que amargor, e essa foi a forma que eu encontrei de agradá-la mais, considerando as suas preferências pessoais por doçuras, tanto no beber quanto no comer. Eilas, eu gostaria de sugerir um brinde e provocá-las em perceber aspectos visuais antes mesmo de colocar na boca. Saúde. Saúde, viva! Viva! A taça é muito convidativa nesse sentido, não só do ponto de vista dessas bolhas vivazes, do gole mais largo. Sim. Uma taça que se proponha a entregar uma cerveja refrescante. No nariz, será que vocês se atreveriam a dizer o que ela apresenta? É difícil. É difícil? Tem cheirinho de bisnaguinha, parece. Ah, gostei. É isso. Tem grãos aí. E tem casca de pão. Tem a na casca. Forma de casca de pão. O cheiro da casca de pão. Uma nota doce, a casca de pão saiu do forno, uma coisa assim. Parece que saiu do forno. Tem uma fruta aqui em particular também. Será que vocês conseguiriam me ajudar a falar sobre ela? Tem o amargozinho da casca de limão, sabe aquele que... É isso! Ah, garota, mandou bem agora. Quando você espreme, aí sai aquele amargo. São os óleos essenciais que estão na casca do limão. É por aí. E é por aí que entrega o lúpulo. Né? Sim. Tem uma nota cítrica que vem de um perfume muito delicado do lúpulo. Quando você me falou de Cuba Libre, eu queria trazer um pouco dessa citricidade que a Cuba Libre traria. Uma cerveja clara, um amarelo ouro, que pode nos sugerir algo muito comum, mas ela entrega um pouquinho mais de personalidade sem perder esse abraço Que tem essa bastante inclusivo que você se propõe a fazer no seu trabalho. 2 bolinhos distintos aqui. Um deles é um bolinho de frango com creme de milho. E aqui é um bolinho de cupim. E para ambos, eu gostaria que vocês trouxessem esse molho. A minha proposta é que a gente perceba as interações que acontecem entre o gole e o bocado. Por favor. Agora esse pedaço em boca. É picante? Um pouco, mas bom. Super picante? Não, Tá. Que picante pede? algo para refrescar. Essas bolhas são parte do que a gente chama de frisante, que tem poder de refrescância. Sim. Essa doçura
que a gente sente muito sutilmente na cerveja, mas que se levanta ainda mais com o sal do bolinho, tem a impressão de que a cerveja é ainda mais doce do que era antes de ter o bolinho em boca, para dar essa mesma sensação de refrescância e suavização do picante. Então agora eu sugiro que vocês vão pro bolinho de cupim e percebam se tem já picante ali ou não. Parece que sim. É isso aí. É suave, mas tem. Nossa, é muito bom. Muito bom também. Ainda que a gente tenha o bolinho feito com uma massa, a cerveja ela entra com as carnes como se fosse o pão que não tá na mesa. Sim. É isso? É, dá um complemento, né? O verdadeiro pão líquido. É isso. Não conhecia, gostei bastante. Achei suave e ao mesmo tempo com aquele amargozinho que a cerveja fica, né? Sim. Agora que você já me traduziu, tem a partida de futebol. Bora! Bora! Haja coração! Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela, lá. Estava impedida! Obrigada por assistir a este episódio de A Cerveja Explica. Na página do nosso site, você encontra mais informações sobre essas histórias e cervejas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Nas redes sociais, A Cerveja Explica está no Instagram e no YouTube. É só procurar por @acervejaexplica. Quem bebe menos, se diverte mais. Aprecie com inteligência.